Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje me deparei com 3 livros escondidos, livro, revista, estavam escondidos atrás do bebedouro que temos aqui em casa. Não fui eu que recebi, não foi minha esposa. Alguém que esteve aqui recebeu esse livro e guardou ali atrás. De um grupo, vocês devem conhecer, é um grupo que eles vão de casa em casa, pregando, ensinando um evangelho que é meio duvidoso. Por que é duvidoso? O que eles pregam não é verdade. E se não é verdade, não vem de Deus. Vem do homem, vem do Satanás, pode ser. Mas é outro evangelho, é um evangelho amaldiçoado, onde eles negam muitas coisas. Não li essas revistas, não vou ler, até porque o que começa errado, continua errado e termina errado, né? Mas já estudei muito sobre esse grupo. Antes eles iam nos domingos, né, na casa das pessoas. Hoje eles vão várias vezes por semana, entregando um falso evangelho, negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falam que não negam, mas negam. São ensinados desde criancinha a já crescer sabendo que as pessoas, que outros cristãos vão chamá-los de falsos profetas. Então eles já crescem com isso na cabeça, desde criancinha. Mas qual que é a... Por que eu digo que eles pregam um falso evangelho? Eles negam o nome do Senhor Jesus. Negam, primeiramente, que o Senhor Jesus é Deus. Negam que o Senhor Jesus é Deus. A palavra nos diz, capítulo 1 do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí, se anda um pouquinho para frente, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é Deus, a palavra é muito clara. Tem muitos outros versículos que diz que ele era Deus. O que ele fazia não tinha como ser algo que não vinha da parte de Deus. Todos os milagres, todas as maravilhas. Ressuscitou morto. Quem tem poder para ressuscitar uma pessoa que já... Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, e ressuscitou o filho do centurião, né, do Jairo. Tinha poder, ele é o próprio Deus. Isso é muito claro a palavra. Esse grupo nega isso, que Jesus é o próprio Deus. Negam que o Senhor Jesus foi crucificado. Falam que ele foi colocado no madeiro em linha reta. Não vejo sentido quanto isso. Pois o Senhor Jesus ele se fez maldição por causa dos nossos pecados. Ó, capítulo 27 de Mateus, versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber, depois de o crucificarem. A palavra é muito simples, é muito fácil, né, de entender que o Senhor Jesus foi crucificado. Ele se fez maldição por causa dos nossos pecados. E a palavra nos fala que se sem derramamento de sangue não tem remissão dos pecados. Não tem como um homem, a mulher entrar na presença de Deus se não houver derramamento de sangue. E o Senhor Jesus derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, para nos purificar dos nossos pecados, do maldito pecado que nos habita. O Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue. Está muito claro isso em Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Ó, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Ainda, 1 Pedro também diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos diz assim: mas pelos preciosos... E também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E vou além. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Infelizmente, esse grupo nega o sangue do Senhor Jesus. Mas o que nos liberta do pecado é o precioso sangue dele. É o sangue de um cordeiro puro, um cordeiro imaculado. Aquele cordeiro que João Batista, ao avistar Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro puro, sem mácula, derramou o seu sangue numa cruz, se fez maldição por nós. Imagina, Deus deixou a sua glória, veio a esse mundo como homem, viveu uma vida pura, santa, para um dia ser crucificado, sem erro, sem culpa, sem nada. Colocaram ele numa cruz. Os religiosos, esses que andam na rua, religiosos que negam o nome do Senhor Jesus, negaram naquela época, continuam a negando hoje. Eu, ao ver esse livro, eu me entristeço, não tenho medo, o único temor que eu tenho é o temor do Senhor Jesus. Não temo homem, não temo, por quê? Porque é Ele que deu a sua vida por mim, Ele que derramou o seu sangue por mim, Ele que me salvou do maldito pecado que habita em mim. Que o nome dele seja glorificado, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.